Olá, tudo bem? Se você ainda não me conhece, o meu nome é Soraya e eu estou muito feliz de estar nesse momento conversando com você. Durante as próximas semanas, nós vamos estar conversando sobre um tema muito interessante, porque realmente é algo que faz diferença na vida de uma pessoa. Nós vamos estar falando sobre o medo. Eu não sei se você conhece alguém que está nessa batalha, procurando fazer algo que Deus pediu para ela fazer, com algum desafio novo, um emprego novo, algo diferente acontecendo e essa pessoa está totalmente paralisada pelo medo. Então, se nesse momento você não está nessa batalha, nessa dificuldade, mas conhece alguém, fique até o final desse vídeo para que você possa aprender, para que você possa ser lembrado e realmente seja bênção na vida de alguém. Eu tenho percebido um número muito grande de pessoas que não têm vivido a plenitude, a sua plenitude em Deus, por causa do medo. Eu vejo como a nossa vida sendo, sabe, as 4 estações do ano? É como se nós tivéssemos esses períodos na nossa vida e Deus nos presenteasse em cada um desses períodos. E quando nós recebemos um presente de Deus, existe algo a ser feito com esse presente. Da mesma forma, quando você recebe um presente de alguém e vem numa embalagem bonita e você se alegra e você fica feliz, e aí você começa a remover a fita, remover toda aquela embalagem com cuidado, porque até a embalagem é bonita e você não quer estragar. E dentro dessa embalagem tem uma caixa linda. E ao mesmo tempo que você está desfrutando de cada momento, você tem essa expectativa de saber o que está dentro dessa caixa. Porque são presentes que vêm de Deus, é algo muito importante. E de repente, quando você abre, o presente está lá dentro. E esse presente pode ser um desafio. E quando você olha, o que vem na sua mente naquele momento? Medo de não poder realizar, medo que talvez você não seja bom o suficiente, medo de desapontar a Deus, medo de fazer e de repente as pessoas criticarem, porque você já parou para pensar que quando você está realizando algo lindo, algo grande, algo que Deus colocou no seu coração, é para você, não é para o seu vizinho, não é para o seu familiar, não é para as pessoas que você se relaciona, é para você. E você sabe o valor disso, mas muitas vezes vem alguém para colocar um pequeno defeito ou para trazer algo do seu passado que o próprio Deus já diz que caiu no mar do esquecimento, para te atrapalhar, para te colocar para baixo, como a gente diz no popular. E quando você pegou esse desafio na mão, qual foi o seu pensamento? Quais foram os seus sentimentos? Porque enquanto cristãos nós somos chamados para viver pela fé e não por sentimentos, por emoções, mas nós somos humanos, certo? E muitas vezes nós temos ainda na nossa memória algo que de repente a nossa mãe falou, ou o nosso pai, ou algum amigo chegado. E no momento onde eu deveria abraçar esse presente e desfrutar desse presente, por causa do medo, eu posso ficar paralisada. E esse presente eu simplesmente coloco do lado e ele fica ali. Eu me lembro dele todos os dias. Eu posso até ter sonhos com ele quando eu vou dormir, mas por causa do medo, ele fica ali, no cantinho, guardado, criando poeira. E é por isso que eu acredito que é muito importante essa série, porque não adianta apenas nós termos um diagnóstico. Ok, eu estou com medo de realizar algo. Nós precisamos identificar e precisamos ter a solução. Nós precisamos saber como nos posicionar de acordo com a palavra de Deus. E é por isso, é bem por isso que eu estou aqui com você. Eu realmente tenho visto pessoas paralisadas por causa do medo. Medo de quê? Medo de ser
reprovado, medo diante de um trabalho novo, medo de perder o seu casamento, medo de não alcançar os sonhos, medo de não agradar as pessoas. Quantos medos nós podemos deixar atrapalhar a nossa vida dessa maneira? No que depender de mim, com a ajuda do Espírito Santo, eu sei que eu posso vencer todos os medos, assim como você. 2 Timóteo 1,7 diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quão tremendo é isso! Primeiro, quando você descobre, quando você absorve isso de que Deus não te deu medo, então se você sabe que é algo que não vem de Deus, isso já seria o primeiro ponto importante para você rejeitar isso da sua vida. A Bíblia nos diz que Ele nos deu o espírito de poder, de amor e moderação. Algumas versões trazem mente sadia. E eu gosto muito dessa versão porque se você tem a sua mente sadia, se você está em paz, se você está tranquila, o que vai acontecer? Você vai conseguir não só discernir, entender que o que está te paralisando é o medo, da mesma forma como você vai conseguir se posicionar para rejeitar esse medo na sua vida. Eu não sei qual é o medo que tem te paralisado, mas de uma coisa eu tenho certeza: o destino dele é para bem longe de você. Alguns anos atrás, eu vi o título de um livro de uma autora cristã e me chamou muito a atenção, que traduzindo para o português seria algo do tipo: faça, mesmo com medo. Naquele momento, refletindo sobre esse título, eu vi que muitas vezes você vai discernir assim que a seta do medo foi lançada contra a sua mente. E você vai se posicionar, você vai orar, rejeitar aquilo da sua vida, declarar a palavra de Deus, e esse medo vai simplesmente ser dissipado, ele vai desaparecer. Mas em outros momentos, você vai começar a realizar aquilo que Deus tem para você, ainda com a presença do medo. E o que você vai fazer? Você vai focar no que Deus te pediu ou você vai focar no medo? E não se preocupe, porque mesmo começando ainda com medo, durante o processo, esse medo vai ser eliminado. E com isso, você vai crescer emocionalmente e espiritualmente. Se serve de encorajamento para você, o fato de eu estar aqui, em frente a uma câmera, conversando com você, é prova disso. Porque quando o Senhor falou comigo pela primeira vez para gravar para o YouTube, eu enfrentei batalhas seríssimas para poder romper os medos que começaram a me atormentar. Foram medos que quase venceram, mas nós temos um Deus que nos ama e é misericordioso. E Ele levantou o meu esposo para me encorajar. Inclusive falou com meu esposo antes que eu mesma tivesse coragem de contar para ele o que Deus havia me pedido. E ele me encorajou, e já são alguns anos que nós estamos nessa jornada. E acertamos sempre? Não. Mas isso não quer dizer que nós não estamos avançando, e nós não estamos aprendendo, e nós não estamos amadurecendo. Então, independente daquilo que está bloqueando você de continuar, eu quero te dizer, é possível. Independente do teu background, como nós dizemos aqui em Londres, independente da família que você nasceu, das coisas que você passou, das palavras que foram faladas para você, você pode todas as coisas através dele, de Jesus. Com a ajuda do Espírito Santo, você pode realizar todas as coisas que Deus pediu para você. E se tem coisas que você não está realizando e vê que não tem favor mesmo, pergunte ao Senhor. Talvez não seja aquilo exatamente que Ele tem para você. Talvez este não seja o presente que está dentro da caixa, esperando por você. Se esse vídeo foi bênção para você de alguma maneira, não deixe de curtir, compartilhar com as pessoas, para que essa mensagem
chegue ao maior número de pessoas possível. E claro, eu te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.